Vamos fechar os nossos olhos para orarmos. Amém? Senhor Jesus, nós nos entregamos nas Tuas mãos nesta manhã. Entregamos nas Tuas mãos a vida de quem está a ver no direto, a vida de quem está a ver esta gravação. Declaramos que és o nosso Senhor, que és o nosso Salvador, que és o amado das nossas almas. Não há outro no nosso coração além de Ti, Senhor. Entregamos este tempo nas Tuas mãos, entregamos esta palavra. Te pedimos que possas vir com um toque sobre cada vida, Senhor. Tu sabes aquilo que nós precisamos de ouvir sobre esta palavra. Sabes onde cada um precisa de ser tocado, onde cada um precisa de ser mexido e abanado. Então eu oro para que nos venhas dar um toque personalizado, Senhor. Abre os nossos ouvidos espirituais e prepara o nosso coração como essa terra fértil, onde tu possas trazer vida, cura e restauração nesta manhã. É o que eu oro no nome santo de Jesus. E para a glória do Deus Todo-Poderoso. Amém. E amém. Semana passada a pastora Sandra trouxe-nos uma palavra, eu ia dizer fantástica, mas isto pode ter uma conotação. Eu uso muito a palavra fantástico, não tem nada a ver com as coisas fantásticas, é porque é uma coisa realmente poderosa, maravilhosa. E ela trouxe uma palavra maravilhosa sobre a presença de Deus. Eu aconselho toda a gente, independentemente de quem esteve aqui e recebeu um toque de Deus, que Deus moveu-se de uma forma muito intensa ou não, mas quem já viu, quem não viu, eu aconselho toda a gente a ver e rever essa palavra durante esta semana, porque nos fala de verdades tão importantes que nos ajudam a perceber aquilo que às vezes está debaixo dos nossos olhos. Quem é que já ouviu aquelas histórias, fazendo agora um parênteses, daquelas que se chamam ovo de Colombo, não é? Oh, nunca ninguém tinha pensado naquilo, estava à frente dos olhos de toda a gente. Oh, nunca ninguém... Às vezes a palavra de Deus está à frente dos nossos olhos e nunca nos entrou de uma forma tão simples, mas tão poderosa e que nos faz mudar e nos faz fazer muita coisa. E tu podes dizer assim, mas porquê a importância de rever esta palavra? Exatamente por isso, porque nos abre o nosso coração para certas realidades que nós às vezes esquecemos e porque nós estamos num tempo de colheita desde Pentecostes, pelo menos até outubro. E podes pensar assim, mas o que é que a colheita tem a ver com isto? Tudo. A presença de Deus tem a ver com colheita. A pastora trouxe essa palavra a semana passada e o Senhor nos diz, em vão está aquilo que edifica a sua casa, se não for Deus a edificá-lo e a sua vida. Podes trabalhar de dia e de noite, mas nós podemos trabalhar as 24 horas do dia. Mas o Senhor, se não edificar a nossa casa, é em vão. E aquele que trabalha menos, mas edifica e honra ao Senhor, tem os seus bens edificados. Não estou a dizer para não trabalharmos, estou a dizer para nós termos tempo para tudo, que a Bíblia nos diz em Eclesiastes, que há tempo para tudo debaixo dos céus. Amém? Então, este tempo de colheita é importante, porque se não for o Deus Todo-Poderoso a tomar conta da nossa vida e da nossa colheita, vamos escolher o quê? Aqui quem percebe minimamente de agricultura, quem percebe minimamente da agropecuária, sabe que nos momentos difíceis tem que se fazer o quê? Pôr estufas, quando vem aquele frio, quando vem aquele granizo, para não estragar. O Senhor nos guarda debaixo das suas asas, é o que o Senhor nos diz nos Salmos. Então, que nós possamos perceber isso. E é importante este tempo de colheita nós sabermos quem toma conta das nossas vidas. Quem me conhece sabe que ao domingo, o culto termina e eu começo logo a pensar, a perguntar ao Senhor o que é que o Senhor quer que eu ministre no domingo para poder estudar, para poder estar mais tempo a ouvir a sua palavra, perceber o que é que Ele tem. E realmente a resposta foi um silêncio até sexta-feira, o que criou uma certa ansiedade, não é? Porque os dias vão-se passando, o tempo não há, semanas às vezes muito concorridas e muitos sabem que eu tenho uma palavra sobre a minha vida que Deus me deu, que nunca me iria deixar faltar palavra. Mas isso não quer dizer que a gente, como seres humanos, não fiquemos preocupados e ansiosos, porque Deus às vezes tem um sentido de humor que a gente não consegue alcançar. E testa-nos. Deus testa-nos muito. Então, eu percebi porque é que só no final mesmo é que o Senhor me disse o que é que queria que falasse, porque queria que eu continuasse a falar sobre a presença de Deus, mas de uma forma diferente. Porque é um tema realmente que não se esgota e Ele sabia que se eu soubesse desde segunda-feira que era esse o tema, eu poderia ser influenciado pelas conversas com o pastor, porque a gente fala sobre o que se pregou, o que se fez, o que se fala, se houve alguma coisa. Nós falamos, obviamente, trocamos essas impressões e eu não queria de forma alguma. O Senhor não queria que eu pudesse ser influenciado ou ela me influenciado. Até porque eu sei que este tema, sei que a pastora vai voltar a ele, que isto é um tema muito rico. Mas o Senhor hoje quer-nos falar de duas coisas essenciais sobre a presença de Deus. Duas coisas que nós precisamos para poder viver a presença de Deus, para poder estar na presença de Deus, para não perdermos a presença de Deus, que é algo poderoso. Nós podemos comprar quase tudo,
Há coisas que nós não podemos comprar. Nós não podemos comprar o amor de ninguém, não é? Nós podemos achar que conseguimos comprar, mas não. O amor de alguém é algo que é espontâneo e que é natural, não conseguimos. O amor de Deus, muito menos. A Deus nós não compramos nada, nós não negociamos nada com Deus. É Deus que nos dá tudo. Amém? Nós podemos, obviamente, ter atitudes de amor para com o Senhor, mas não conseguimos comprar. O dinheiro não compra a saúde, o dinheiro não compra a vida, o dinheiro não compra a paz, o dinheiro não compra nada. Se algum de vocês encontrarem um supermercado que tenha paz, avise-me que eu vou lá e compro tudo de uma vez e vou vender aí para a rua muito mais caro. Porque o pessoal precisa de paz e não a tem. As pessoas precisam de paz nas suas casas, andam às chapadas uns aos outros dentro das suas casas e não têm paz. E podem ir ali, a qualquer um. Não vendem paz. A paz nós alcançamos em Jesus. Então, porquê é que a presença de Deus é importante? Porque tudo aquilo que o mundo nos oferece tem um preço e pode-se comprar. Tudo aquilo que Deus nos oferece é através da sua presença, é através da nossa entrega que nós podemos alcançar e receber. Então, é importante sabermos o que é a presença de Deus. E nós precisamos, resumindo essencialmente, de duas coisas para podermos ter a presença de Deus. Uma é fé e a outra é santidade. O Senhor já nos ministrou aqui sobre fé, já nos ministrou sobre santidade, mas hoje quero-nos ver estes dois pontos relacionados com a sua presença, porque sem estas duas coisas, sem estes dois requisitos, nós não poderemos estar na presença de Deus. A pastora, a semana passada, usou um exemplo fantástico, lá estou eu com o fantástico, um exemplo muito bom, que foi o exemplo de Moisés, um homem de fé. Pensa assim comigo. Quem é que chega ao pé de um mar que é imenso e anda porque o Senhor lhe diz que vai abrir o mar? É só quem tem fé. Porque senão... E a Bíblia o que nos diz foi que o mar não abriu. Quando Moisés levantou o pé, foi quando o mar abriu. Portanto, ele teve que dar um passo de fé. A Bíblia chama-nos a dar passos de fé. Passos de fé, quando o Senhor fala connosco, é difícil, mas é diferente quando somos nós com as nossas formas de pensar. E nenhum de nós tem dúvidas que Moisés preenchia estes requisitos da fé. Um homem que vai a um monte Sinai, um homem que vê uma planta que queima, que arde e não queima, e mesmo assim vai ter com Deus, porque ouve Deus falar com ele, tem que ter fé. Sarças ele já tinha visto muitas, que é uma planta. A arder, com certeza, também viu muitas, quando o sol bate a pico. Agora, a arder e não queimar, é que ele nunca viu. Portanto, é preciso ter fé. E porquê é que nós precisamos de fé para alcançar, para podermos estar na presença de Deus? Porque a Bíblia nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Está lá escrito na Bíblia. Podem procurar em qualquer versão, desde as mais antigas às mais recentes. Isto é claro. Então, se eu não agradar a Deus, pergunta, será que é possível eu estar na sua presença? Ou até de outra forma, será que eu quero estar na sua presença? Pensa assim, nós muitas vezes, principalmente quando somos crianças, fazemos muita coisa obrigados. É ou não é? Com os nossos pais, às vezes temos que ir àquelas festas ou àqueles casamentos. Quem é que aqui já foi a uma festa ou a um casamento quando era criança porque os pais o obrigaram e o que a gente queria era vir embora? Mas nós vamos porque somos obrigados. Mas se nos perguntassem queres ir, o que é que a gente dizia? Nem pensar, prefiro estar em casa a comer pão e água, ou pão e leite, ou qualquer outra coisa. Não é os bolos que lá... Não quero. Há pessoas que não nos agradam. Então, se eu não agradar a Deus, se eu não me agradar da presença de Deus, claramente eu não vou querer estar na sua presença. Então, se eu não tiver fé, eu não vou conseguir perceber um pouquinho como é que o coração de Deus funciona. E nunca sei se é assim ou se não é assim. E tu agora podes estar a pensar assim, pastor, mas nem tudo na vida tem a ver com fé. Há muita coisa pela qual não é necessário ter fé. É verdade. Tu escolheres de manhã que roupa vais vestir, ou que relógio vais colocar, ou se o risco é para trás, ou é para o meio, ou não sei o quê, não tem a ver com fé. Eu não estou a falar das decisões banais do nosso dia-a-dia. Claro que há coisas que não precisamos de ter fé. Eu estou a falar daquelas decisões que mudam a nossa vida. Estou a falar daquelas escolhas que mudam a nossa vida. A Bíblia fala-nos, quando nos fala de fé, fala-nos e nos diz que se nós tivermos uma fé, nem que seja pequenina, nós conseguimos fazer coisas imensas quanto maior for a nossa fé. Então nós não conseguimos sequer imaginar. A Bíblia, quando nos fala de fé, fala-nos daquelas coisas, daquelas situações que põem à prova o nosso coração. Põem à prova a nossa mente, põem à prova as nossas emoções. Fala-nos de coisas em que se nós não confiarmos no Senhor, se não tivermos fé, nós não conseguimos avançar e tomar as decisões certas. E é essa fé que é um passo necessário para estarmos na presença dEle. É essa fé não sobre coisas banais.
mas sobre coisas que mudam a nossa vida. E muitos de nós já tivemos, com toda a certeza, experiências em que nós temos que pôr a nossa fé em ação, quando o mundo diz o contrário, quando até a nossa vontade diz o contrário. E nós percebemos que temos que pôr a nossa fé no Senhor. Deixa-me fazer uma pergunta mais. Qual seria a tua reação? Como é que seria a tua fé no Senhor? Como é que seria a tua confiança nele? Sinónimos quase para fé. Embora a Bíblia nos diga que a fé é a firme certeza das coisas que não se veem, mas que eu sei que existem. E eu já dei esse exemplo muitas vezes. Nenhum de nós tem um papelinho em casa. Por exemplo, nós hoje vamos ter batismos, amém? Aleluia! Coisa maravilhosa. Nenhum de nós tem um papelinho em casa a dizer, no dia em que eu aceitei Jesus, eu vou para o céu. Assinado. Não, nós temos um édito espiritual assinado com o sangue de Jesus que diz isso. E pela nossa fé, nós reivindicamos isso e sabemos que se formos na rua e formos atropelados e morrermos, o Senhor estará no céu à nossa espera para nos receber. Isso chama-se fé. A firme certeza do que eu sei, mas que eu não vejo. Isso é fé. Mas como eu estava a dizer, como é que seria a tua reação, a tua fé, se o Senhor te pedisse algo que para ti é importante? Se o Senhor te pedisse para renunciares a algo que para ti é uma coisa extraordinária. Ou ao contrário, se o Senhor não te desse algo que tu precisas mesmo disso, e que para ti é importante. Tu sabes do que é que eu estou a falar? Coisas importantes. Não estou a falar de coisas banais. Estou a falar de coisas importantes. Como é que ficarias com Deus? Como é que ficaria o teu coração com Deus? Como é que tu reagirias perante uma situação destas? Eu sei que não é fácil, mas eu sei que se tu fechares os teus olhos e pensares 10 segundos, tu consegues chegar a uma coisa que se enquadra neste ponto que eu estou aqui a falar. Algo que se Deus te pedisse, tu ficavas aí a lutar. E algo que se Deus não te desse ou dissesse que não dava, ou enquanto não te der ou não fizer, tu não sabes como reagir. E eu vou dar um exemplo bíblico de alguém que reagiu da forma correta, para te mostrar que é possível nós reagirmos da forma correta. Para quê? Para não perdermos a presença de Deus. Que isso é o fantástico. Vou dar o exemplo de Abraão. Abraão não tinha filhos, o Senhor já nos ministrou aqui várias vezes. O Senhor lhe disse que ele iria ter um filho, ele e Sara, e ele esperou 25 anos, desde o dia em que Deus lhe faz uma promessa, até ao dia em que nasce Isaac, o filho da promessa, o filho de Abraão, o filho de Sara. E ele esperou esse tempo todo. E um dia, e não foi no dia seguinte, foi muitos anos depois, um dia Deus pediu-lhe o seu filho Isaac em sacrifício. Ou seja, a única coisa, o único descendente certo, a prenda que Deus lhe deu, o presente que Deus lhe deu, o que enchia Abraão de alegria, o Senhor pede e diz, eu quero o teu filho em sacrifício. Mais uma vez, para nós é muito fácil ouvir esta história. Sabem porquê? Está escrita. A gente vai lá a Gênesis e lê. E a gente sabe o final da história. A gente sabe que no final da história, Deus não deixou Abraão sacrificar o filho. Nós sabemos. Agora põe-te aí nos sapatinhos de Abraão. Ele não sabia que isso ia acontecer. E o mesmo Deus que lhe diz, vou-te dar, e que lhe deu, ele sabia que se Deus me deu, Deus tem esse direito de me pedir algo para demonstrar o meu amor, a minha fidelidade, a minha fé, a minha confiança nele. E Abraão era um homem que se habituou a estar na presença de Deus. Abraão conhecia Deus da mesma forma que Deus conhecia muito bem o coração de Abraão. E Abraão sabia que alguém que lhe diz que a minha descendência vai ser numerosa como as areias da terra ou como as estrelas do céu, alguém que diz que a minha descendência será abençoada sem limites, ele conhecia o Deus que ele servia. Ele sabia que há um Deus que lhe diz, sai da tua casa e da tua parentela e vem que eu não te vou deixar ficar mal. E ele foi, não sabia para onde é que ia. E foi. Portanto, estamos a falar de alguém que sabia o que era estar na presença de Deus e sabia o que era perder a presença de Deus. Ele sabia que ele podia dizer, não, eu não vou entregar o meu filho. E ele sabia que podia perder o filho no dia seguinte, na hora seguinte, na meia hora seguinte. Então, mas nós sabemos o fim da história. Pergunta, achas que Abraão teve fé ou não? Claro que teve fé. Abraão teve uma fé imensa, por isso é que Abraão é chamado de um dos pais da fé, porque realmente Abraão sabia também que Deus tinha uma aliança especial com isso. Com ele, Abraão sabia isso tudo. Mas eu vou-te mostrar que esta fé de Abraão... Deixa eu fazer aqui uma sondagem. Quem acha que Abraão teve fé? Eu vou-te mostrar que Abraão não teve fé.
teve muita fé. Porque nós conhecemos o final da história que está aqui, mas eu vou-te mostrar este nível de fé de uma forma que se calhar tu nunca viste. Eu não tinha visto desta forma. E quando o Senhor me mostra isto, lá está, com a palavra da presença de Deus, quando o Senhor mostrou isto, entrou pelos olhos, eu disse assim, mas isto é óbvio, mas não sabias porquê, hortolas. É óbvio, a gente quando alguém nos diz qualquer coisa, é óbvio, não é? Agora, quando Deus nos mostra uma coisa e a gente vê um nível completamente diferente, eu vou-te mostrar este nível de fé de uma forma diferente sobre Abraão. Quando se fala no sacrifício de Isaac, o que é que nós pensamos? Que Abraão sacrificava o filho e que Deus o ressuscitava. É ou não é? Abraão chegava ali, paz tras paz, cortavam em 4 bocados e Deus ressuscitava-o a seguir. É ou não é isto que a gente pensa quando se fala do sacrifício de Isaac? Mas não foi assim que Abraão pensou. Sabem porquê? Porque naquela altura, eu sei que nós temos a mente do século XXI e nós vemos as coisas de uma forma muito mais imediata e às vezes muito mais sintética, mas o que Abraão pensou foi algo muito mais complicado, porque Abraão sabia o que se fazia naquela altura. Quando se sacrificava um animal, um cordeiro, uma rola, o que quer que fosse, quando se sacrificava um animal, matava-se o animal e em seguida fazia-se o quê? Queimava-se o animal. O sacrifício era completo quando o animal era morto, quando o objeto do sacrifício era morto e depois era queimado no altar. Esse era o objetivo. Esse era o objetivo. Então, o que é que Abraão sabia? Abraão sabia que o sacrifício do seu filho era completo. Não era só cortar com o cutelo. Era a seguir queimá-lo. Então, vê o nível da fé de Abraão. Não era Deus chegar ali e ressuscitar Isaac. Era Deus trazer das cinzas Isaac. Vê o nível de fé que Abraão teve. E a pergunta que o Senhor nos faz hoje é: isto é ou não é uma fé brutal? Perdoem-me a expressão. É uma fé que nós não conseguimos sequer apanhar. Não conseguimos. Porque se ressuscitar já é algo que para nós percebemos, ele teve muita fé porque sabia que Deus ia... É que não era Deus quem ia sacrificar. Era o próprio Pai. E o que a Bíblia nos diz é que quando ele ia começar o sacrifício, ele viu um cordeiro preso e diz: o Senhor já proveu o sacrifício. Então, mas até aquela altura, o que ele ia fazer era sacrificar e queimar. Então, vê bem este nível de fé, porque ressuscitar já era uma coisa extraordinária. Ressuscitar das cinzas é algo que nunca tinha ninguém visto, nunca tinha acontecido. E é neste nível de fé que tu e eu temos que andar. Sem precisarmos de sacrificar ninguém, sem precisarmos de queimar ninguém, sem precisarmos de fazer essas coisas, mas é o nosso coração que tem que andar desta forma. O nosso coração tem que andar num nível de fé em que nós vamos ter que crer o quê? Que aquilo que nunca se viu se vai ver connosco. Amém? Aquilo que nunca ninguém disse que era possível, vai ser possível connosco. E é isso que nós temos que crer que vai acontecer. Que o impossível vai acontecer e todos verão o quê? Que o Senhor é Deus. Todo o objetivo desta fé que nós temos que pôr em ação para ter esta presença de Deus real nas nossas vidas, não é para nós nos sentirmos importantes, é para o nome do Senhor ser exaltado. Esse é o objetivo. E este é o primeiro passo para nós podermos andar na presença de Deus. Ter uma fé indesistível, ter uma fé inabalável. Pergunta. Eu tenho a certeza que alguns estão a formular essa pergunta na mente. Mas nós vamos estar sempre assim com esta fé a 110%? Não, não vamos. Porquê? Porque nós somos humanos. Amém? Nós não somos de ferro, não somos de aço inoxidável ou galvanizado que não se estraga. Não. Nós somos humanos e por vezes há coisas que nos atingem nas nossas emoções e que nós nos vamos abaixo. Mas nós temos que nos lembrar que o Senhor Jesus é o autor e consumador da nossa fé. E é nesses dias que nós nos vamos abaixo, que nós temos que nos lembrar que Abraão não se foi abaixo. E era um homem como tu e eu. Era alguém normalzinho como nós. Ele não se foi abaixo. E ficou convicto, com fé, que o Senhor ia fazer aquilo que ninguém podia fazer. Amém? Estás tu animado com isso? Eu estou. Sabes porquê? Porque eu sei que nunca ninguém viu 2 irmãos autistas serem curados. Mas eu vou ver. Eu sei que há coisas que nunca ninguém viu. Eu sei que há
E eu sei que eu depois vou poder fazer o quê? Vou poder mostrar relatórios, vou poder mostrar exames, vou poder mostrar ressonâncias, vou poder mostrar terapias, vou poder mostrar isso tudo e dizer, estão aqui. Deixem-me contar-vos um testemunho rápido, que alguns conhecem, em 2 minutos. Quando o João teve o cancro e teve que fazer radioterapia, depois, quando chegou à fase da quimioterapia, o Senhor deu-nos uma palavra, eu vou abreviar os detalhes, que era para ele não fazer. Ele não ia fazer 16 meses de quimioterapia, porque a palavra que o Senhor deu foi que a fé dos pais iria salvá-lo. Nós lutámos, buscámos em oração, várias pessoas a confirmar essa palavra, e um dia nós chegámos lá aos médicos, à equipa de médicos que ele tinha no IPO, o endocrinologista, o pediatra, o neurologista. Cada menino tem uma equipa de médicos para cuidar dele das várias áreas. Ele tinha feito lá a radioterapia e nós dissemos, nós não vamos fazer a quimioterapia. Aquilo deu uma grande confusão, uma grande celeuma. Quiseram-nos tirar a guarda do João, não é? É uma história longa, depois eu posso contar esse detalhe. O senhor não permitiu isso. E havia uma médica, que eu não vou dizer o nome, não é preciso, que era a pediatra, que o acompanhava, que a partir daquele dia deixou de o acompanhar, porque foi absolutamente contra. E nós dissemos, não, porque nós vamos ver um milagre na vida do João. E ela disse, eu nunca vi um milagre aqui no IPO. Ok, fantástico. Nós fizemos um compromisso com eles, portanto, eles permitiam que o João não fizesse a quimioterapia. Nós, de 6 em 6 meses, fazíamos uma ressonância, uma punção para avaliar como é que estava. Ele foi seguido, ia lá quase todos os meses, foi seguido. Até que chegou os 5 anos. Ao fim de 5 anos, é quando oficialmente se dá a alta a um doente oncológico. Estava tudo a correr bem. E no dia, portanto, isto foi, ele tinha 4 anos, 5 anos depois tinha 9. Já não era um menino assim, já era um menino assim. E quando fomos fazer a última punção, para confirmar que estava tudo bem com ele, ele estava lá vestidinho, com a bata, com aquelas coisas, para entrar no bloco, e eu estava com ele, para acompanhá-lo, e chegou essa médica, que não o conheceu. Nem me conheceu a mim, a gente parece estar ali um ET, não é? Com aquelas coisas todas vestidas, e virou-se assim para ele, como é que te chamas? E ele, ainda hoje fala da mesma forma, mas com aquela vozinha de criança, disse, eu sou o João Pedro. Já não me recordo se ele disse o apelido ou não disse, mas é bem capaz de ter dito. E ela virou-se para ele, tu é que és o João Pedro. Eu disse, ele é o primeiro milagre do IPO. E o tema encerrou ali. Portanto, quem já viu um, eu vou ver os 2 agora. Não vos sei dizer quando é que isto vai acontecer. O que eu te sei dizer é que o mesmo Deus que poderia ter ressuscitado Isaac das cinzas vai fazer na tua vida e na minha vida coisas que nós não conseguimos sequer imaginar. Porquê? Porque o nome dele será exaltado por isso. Claro que nós vamos passar por circunstâncias. Não estou a dizer que amanhã era bom que fosse ou ainda hoje. Não estou a dizer nada disso. O que eu estou a dizer é que vai acontecer. Se não acontecer, é porque há um propósito maior para isso e isso só me alegra a estar no Senhor. Então, o importante que nós temos que perceber é nada em Deus é para nos fazer mal, para nos torturar, para nos trazer dificuldade. É um caminho que nós temos que percorrer para podermos alcançar algo mais em Deus. E este caminho de fé é o caminho que nos permite, o primeiro requisito para podermos ter essa presença de Deus e estar nessa presença de Deus com alegria. Amém? Vamos falar de santidade agora? Se a fé já foi uma coisa que apertou aqui os nossos corações um pouquinho, a santidade ainda vai apertar mais. Amém? Estão preparados? Então vamos dar um aplauso ao nosso Senhor. Amém? Por tudo o que Ele já fez, por tudo o que Ele vai fazer, pela fé que Ele nos vai encher. Sabem, se nós falarmos de um nível altíssimo de fé, nós vamos falar de um nível altíssimo de santidade. E nós temos que ser capazes. E o Senhor, quando nos chamou para criar a arca, foi Ele que criou a arca. Uma das coisas que o Senhor nos disse foi para nós nunca deixarmos de usar a sua palavra de uma forma correta, de uma forma certa, mesmo que isso possa fazer doer o ouvido de alguém. Se fizer doer o ouvido de alguém, temos aí vários otorrinolaringologistas fantásticos que cuidam dos ouvidos. Se fizer doer o coração de alguém, também temos aí vários médicos especialistas em doenças da coronária
porque o médico dos médicos quer que a gente trate do nosso espírito e da nossa alma, amém? Então a gente tem que dizer a Bíblia como ela é, mesmo que às vezes a gente não goste de ouvir. Eu às vezes também não gosto de ouvir algumas coisas que Deus me fala, mas eu faço o quê? Agradeço, e aquilo serve para o meu crescimento, porque a gente às vezes está errado e a gente não gosta nunca que nos chamem a atenção, mas é importante. Há coisas que nós temos que perceber, quando se fala de santidade, são inegociáveis. E há coisas que nós não podemos negociar, senão é a nossa vida que nós estamos a negociar. É o legado dos nossos filhos que nós estamos a negociar. É o legado dos nossos netos dos nossos netos que nós estamos a negociar. E nós não podemos de forma nenhuma negociar isso. Há coisas que nós podemos fazer que não são pecado, mas são coisas que nos tiram a santidade. São coisas que são impuras. E nós temos que perceber que às vezes essas pequenas coisas afastam-nos da presença de Deus. Eu posso ter uma fé brutal. Deixa-me dar-te um exemplo muito rápido de um homem cheio de fé. Um homem que, quando nasceu, já se sabia que tinha um propósito que era derrotar os filisteus. Antes dele nascer, já a mãe sabia que ele não se podia colocar navalha, não se podia cortar o cabelo, não se podia fazer uma data de coisas. Estou a dar o exemplo de Sansão, só rapidamente. Antes de Sansão pecar, ele primeiro cometeu um conjunto de impurezas. Quando tocou em coisas mortas, quando fez o que não devia. A história de Sansão é uma história boa para nós lermos. Querem ler a história de Sansão de uma forma fixe? Leiam em frente ao espelho. Que a gente, se calhar, lê algumas coisas e aproveita outras para nós. Porquê? Porque ele começou a sentir que ele dominava as coisas. Então começou a achar que ele poderia, como era especial, podia fazer... ninguém sabe, mas Deus sabe. E o mundo espiritual sabe. E ele, antes de pecar, cometeu impurezas que o afastaram da presença de Deus. O pecado foi o final. E nós, muitas vezes, fazemos pequeninas coisas... E nós sabemos que há lugares, há relacionamentos, há conversas, há brincadeiras que, podendo não ser pecado, nos retiram a santidade e, consequentemente, nos retiram da presença de Deus. Isto é claríssimo. Há lugares onde toda a gente vai e que nós não devemos ir. Atenção que eu tive o cuidado de dizer não devemos, porque poder nós podemos. Não devemos ir. Porquê? Porque nos vai sujar espiritualmente. E como nos vai trazer uma impureza, nos vai trazer lixo, isso nos vai impedir depois de estar na presença de Deus. Ninguém consegue estar na presença de Deus se não tiver santidade. Não é possível. Não é possível. Somos consumidos pela glória de Deus, mesmo sendo santos, se não houver Jesus pelo nosso meio, se nós não tivermos santidade. O santo e o profano não se misturam. E nós não podemos, sem santidade, ir à presença de Deus. Podemos achar que estamos a viver uma experiência qualquer sobrenatural. Podemos estar a gostar de alguma coisa. A presença de Deus é mais do que gostar de um momento. A presença de Deus é mais do que um tempo bom. A presença de Deus é algo que nos muda e que nos transforma. E nós temos que perceber que não podemos fazer mais certas coisas. A partir do momento em que nós escolhemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, não devemos fazer mais certas coisas que fazíamos de antes. Mas eu não queria dar exemplos. Posso, às vezes, sem querer alguém achar que estou a falar alguma coisa e não é isso. Nós não podemos mais ter certo tipo de brincadeiras, certo tipo de conversas, certo tipo de piadas. Não podemos, porque senão isso suja o nosso espírito e nos afasta da presença de Deus. E tudo isto são decisões nossas. Quem é que decide fazer o certo ou o errado? Tu e eu. Deus não tem nada a ver com o negócio. Perdoem-me a expressão. Quando eu decido ir para uma festa mundana, onde toda a gente está a falar de tudo aquilo que a gente também falava antigamente, onde elas estão de olho neles, eles de olho nelas, depois há uns ali no meio que não sabem o que é que andam em olho, mas pronto. Em que isso acontece? Se eu estou nesse meio, eu estou a fazer o quê? Espiritualmente falando, eu estou a dizer o quê? Eu sou igual a eles, porque é aqui que eu quero estar. E eu tenho que decidir se eu quero estar nesses lugares ou se eu quero estar na presença de Deus. É uma decisão minha. Deus não muda se eu não quiser estar na presença dEle, mas eu mudo se eu quiser estar na presença dEle ou se eu decidir não estar na presença dEle. São tudo decisões minhas. Deixa-me fazer aqui um parênteses para vos dizer uma... Esta semana ouvi um pastor conceituado, ter uma conversa na igreja dele para um irmão. E ele foi muito... Poderemos achar que foi duro, mas ele foi muito assertivo naquilo que disse. Ele disse duas coisas muito simples, que é... Perguntou para o irmão, se você não tem vontade, desejo de ler a Bíblia durante uma semana, se você não tem vontade nem desejo
de orar durante uma semana, meu irmão, você está na carne. Só nasceu de novo uma vez, mas já cancelou tudo. Isto é duro de ouvir, mas é verdade. Se eu não tenho desejo de ler a Bíblia, é a minha carne que está a mandar na minha vida. Se eu não tenho desejo de orar, de estar na presença de Deus, é a minha carne que está a mandar, não é o meu espírito. E ele disse isto de uma forma claríssima. Eu tenho que concordar com ele. E nós podemos dizer, mas não tenho tempo. Não há conversa do tempo. Nós temos tempo para tudo aquilo que nós queremos. Claro, às vezes há momentos na nossa vida, há semanas em que realmente parece que a noite se junta com o dia e que não dá. Isso é uma verdade. Mas se nós não conseguimos ter tempo a vida toda assim, então estamos com uma vida muito complicada. Somos quase nós, estamos a gerir o mundo e a dar uma ajudinha a Deus. Não pode acontecer. Então, isto para dizer o quê? São decisões minhas, são decisões nossas que nos afastam de Deus e nos levam para lugares impuros ou que nos aproximam de Deus e que ajudam a que essa santidade venha sobre nós. O que eu não devo é, quando eu escolho o lugar que não é santo, depois achar que Deus faz a exceção de pessoas, Deus só ama aqueles porque eu não consigo ter a presença de Deus. Não, fui eu que escolhi. Amém? Porque a Bíblia nos diz, e Deus ensina-nos, que Ele não faz a exceção de pessoas. O Senhor enviou Jesus para todos nós. Não só para os que são bonitos, não só para os que têm cabelo, não, para todos nós. Então, esta é a verdade. E eu não posso ter o melhor dos dois mundos. Eu não posso querer, às segundas, quartas e sextas, estar nos relacionamentos do antigo homem e às terças, quintas e sábados achar que tenho presença com Deus e sou santo. Não sou. Estou-me a tentar enganar, mas é um engano que mais tarde ou mais cedo eu vou perceber que não me leva a lado nenhum. E se eu quero a presença de Deus de uma forma real, eu tenho que mudar. Amém? E eu queria trazer-vos aqui uma pequena palavra para nós percebermos o que é santidade de uma forma mais clara. Eu queria que nós abríssemos a nossa Bíblia no livro de Isaías, no capítulo 6. É um capítulo espantoso. Vamos ler os primeiros 8 versículos. Isaías, o profeta mais profético, se é possível dizer isso, da Bíblia, talvez. A Bíblia é composta de 66 livros. E o livro de Isaías tem 66 capítulos. Porquê? Porque é um livro que aponta tudo para Jesus. Tudo para Jesus. Isaías já sabia, ele não sabia que estava a falar de Jesus, mas ele sabia que estava a falar do Filho que Deus iria enviar. Então diz lá assim, no verso 1 de Isaías 6. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor, e este é Isaías, não é? Eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei, ai de mim, estou perdido. Isaías. Pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então um dos serafins voou até Isaías, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse, veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando, quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi, eis-me aqui, envia-me. Amém? Então, da mesma forma que na fé, eu não vos li Abraão, não vos li aqueles relatos de Gênesis, da mesma forma que na fé nós fomos para o exemplo top, agora estamos a falar de santidade, nós vamos para o exemplo top de santidade, que é Isaías. Nesta passagem de Isaías, ele mostra-nos em simultâneo o que é santidade e o que é estar completamente imerso, envolvido na presença de Deus. Porque ele estava lá no templo, ele estava a ver o Senhor no templo. E a Bíblia nos mostra nesta passagem de forma clara o ambiente de santidade que estava ali, o ambiente especial que ali estava. E ele mostra-nos isso tudo. Isaías experimentou naquele momento algo que nunca tinha experimentado.
e algo que mudou a sua vida, porque nós percebemos que no final, no verso 8, o último que nós lemos, o Senhor pergunta: quem enviaremos? Claro que o Senhor está a falar pela Trindade, não é? Da mesma forma que em Gênesis o Senhor diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, está a falar da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Da mesma forma, o Senhor, quando diz aqui: a quem enviaremos? Isaías não foi capaz de ficar indiferente. Isaías ouviu aquela frase e disse logo assim: eis-me aqui, Senhor, usa a minha vida. E começou ali um tempo novo no chamado de profeta. Começou ali um tempo novo na vida de Isaías. E quando nós estamos na presença de Deus, é quando nós somos capazes de entender o seu chamado. Quando nós estamos na presença de Deus, é quando nós somos capazes de nos posicionarmos naquilo que Deus tem para nós. Porque uma coisa é alguém vir-nos trazer uma palavra de Deus, uma palavra de sabedoria ou até uma profecia, vir-nos dizer: olha, o Senhor manda-me dizer isto sobre a tua vida. Isso é poderoso. Mas outra coisa é quando nós ouvimos do Espírito Santo mesmo algo, porque nós estamos ali na presença de Deus. Nós estamos ali naquele ambiente, nós estamos ali num lugar em que nós nos entronizamos junto com o Senhor e é completamente diferente, porque é como se Deus falasse através do nosso próprio corpo. Tudo mexe quando isso acontece. E nós posicionamos de uma forma diferente, porque entendemos que não somos nada e estamos na presença daquilo que é o tudo. E isso muda muito em nós. Agora, pensa assim, da mesma forma que há pouquinho sobre Abraão, eu disse que nós já sabemos o final da história e nós sabemos como é que aquilo aconteceu. O que eu te queria pedir era: imagina que eras tu que estavas lá no templo, em vez de Isaías. Imagina que em vez deste livro se chamar Isaías, se chamava Profecias. E este capítulo 6 conta a tua história lá no templo. E pensa que o Senhor te dava esse privilégio de estares lá com Ele. Isso quer dizer logo o quê? Que já cumpriste alguns requisitos para poder estar no templo do Senhor. Podemos não ser perfeitos, como Isaías, que percebeu que Isaías tinha pecado, não é? Mas não era, foi algo que ele só percebeu quando lá estava. Porque o ambiente era tão especial que ele percebeu: epá, eu que sou um profeta, ainda tenho aqui coisinhas que têm que ser mexidas. E isso fala connosco de quê? Profeticamente. Fala-nos que nós estamos num processo contínuo de mudança. Amém? Nós estamos num processo contínuo de perceber aquilo que não estava bom e está melhor. E nós percebemos, naturalmente, nós conseguimos entender isto. Eu há pouquinho dei o exemplo do bloco quando íamos fazer a punção. Porquê é que nós não entramos num bloco operatório sem nos desinfetarmos? Quem aqui já fez cirurgias? Quase todos nós já fizemos. A gente toma banho com aqueles produtos, blá, 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 XPTO, a gente veste o não sei quê, e depois ainda passa o não sei das quantas, e depois vem o médico que faz não sei quê, e há hospitais onde a gente passa por umas luzes que ainda garantem que não há nenhuma bactéria, mais não sei quê. Porquê? Porque aquele ambiente que está ali para que a cirurgia se possa efetivar sem que nós, como o povo diz, não morreu da doença, morreu da cura, não é? Que apanha uma coisa qualquer e morre a seguir, aquele ambiente ali não pode ser estragado pela nossa presença. Então nós preparamos-nos, ou alguém nos prepara, para entrarmos nesse ambiente. O templo onde Isaías entrou era assim. Ele estava preparado para estar no templo, senão ele tinha morrido, ele não entrava lá. Ele estava preparado para estar no templo, ele estava preparado para poder fazer aquilo que o Senhor queria que ele fizesse, mas quando ele entrou nesse ambiente, ele começou a perceber que há qualquer coisa de errado em mim. Agora, vamos passar, não entrar no extremo de um bloco operatório, mas vamos entrar no extremo menos extremado, se é possível assim. Imaginem, gente vem da praia. Algum de nós consegue, quando vem da praia, não trazer areia nos chinelos ou nos calções? É impossível. No dia que inventarem uma praia sem areia, chama-se piscina. A gente gosta de praia. A gente chega à nossa casa. A casa está limpinha. Estava limpinha quando a gente saiu. Daí a meia hora o que é que a gente vê? Areia por todo o lado. A gente não tem culpa nenhuma. Aquilo estava até nas pestanas. Portanto, assim que a gente começa a mexer, fica areia por todo o lado. Ou seja, nós podemos sujar o ambiente e nós podemos perceber que o ambiente onde nós estamos está mais limpo do que o que nós estamos. É ou não é? Assim foi Isaías no templo. Isaías entrou no templo e achou que estava bem. Mas quando está presente à santidade do Senhor, Isaías percebeu: já não estou tão bem como eu achava. E Isaías nos diz aqui coisas muito importantes sobre este templo. Deixa-me entrar por aí para que tu possas imaginar o que era tu estares nesse templo.
ele diz que a aba das vestes do Senhor inundavam o templo de santidade e de glória. Ou seja, ele entrou num lugar em que a nuvem de glória estava lá. Ele entrou num lugar onde a santidade do Senhor ocupava todo aquele espaço. Ali não havia espaço para coisas erradas. Ali só havia espaço para coisas certas. Esse é o lugar onde, quando nós estamos na presença de Deus. Deixa-me dizer-te uma coisa. Sabem quem é que ganha muito, muito, muito quando nós estamos na presença de Deus? Somos nós. Porque Deus não muda. Deus continua a ser o mesmo. Mas nós mudamos. Quando nós estamos na presença de Deus, tal como Isaías, nós começamos a perceber: epá, este pensamento eu não posso ter. Porque este pensamento é errado. Epá, este comportamento eu não posso ter. Ou como Isaías, eu não posso falar certas coisas. Quando nós estamos na presença de Deus, a santidade, o amor, a glória do Senhor nos constrange que nós somos, por nós próprios, por nossa própria iniciativa, nos convencemos que temos que mudar algumas coisas. Isaías percebeu isso no templo. E antes dele dizer que a sua boca, que ele era igual aos outros todos, ele era um profeta. Se vocês forem ler os 5 capítulos anteriores, este é o 6º, vocês vão ver que Isaías era usado por Deus para dar profecia ao povo. E era alguém que era respeitado. Portanto, não era alguém que andava lá nas mixórdias do povo, perdoem-me a expressão. Mas mesmo assim, quando está no meio da glória de Deus, ele percebeu: a minha boca ainda não está pura. Eu preciso de ser purificado. Mas vamos aqui ao princípio. Profeticamente, Isaías dá aqui, logo no verso 1, diz uma coisa importante para nós. Diz que foi no ano em que o rei Uzias morreu, ele entrou no templo do Senhor. O Senhor já nos ministrou aqui, há umas semanas atrás, ou meses, sobre Uzias e o que é que isso quer dizer para nós, mas profeticamente para nós isto é algo muito importante. Se vocês forem ler a Bíblia com detalhe, por exemplo, Crónicas, que é mais fácil, tem ali tudo o que tem a ver com os reis, está tudo ali mais ou menos aglutinado. Não é normal que quando alguém fala do reinado em que está, diz que foi o ano em que o rei X morreu. Não, diz que é o ano onde está o rei tal. Diz que é o rei onde está o rei X ou o rei Y. E Isaías profeticamente aqui faz esta chamada de atenção. Porquê? Para nos mostrar que quando o trono humano está vazio, que o rei morreu, não tem ninguém no trono, quando o trono humano está vazio, nós percebemos que temos que colocar o verdadeiro rei que está no trono como o rei da nossa vida. É isto que Isaías está a dizer-nos aqui profeticamente. O trono do rei estava ocupado pelo rei todo-poderoso, o trono humano estava vazio. E o que Isaías está a dizer é que eu, quando entrei no templo, percebi que Deus tem que ocupar o lugar central na minha vida. É isto que Isaías nos está a dizer de forma profética. Quando nós ocupamos o nosso trono, qual é o nosso trono? O nosso trono é o nosso coração, é a nossa vida. Quando nós ocupamos a nossa vida, não com as coisas do mundo, não com os reis do mundo, mas com o Rei Todo-Poderoso, aí nós, tal como Isaías, nós conseguimos perceber a glória e a santidade do Senhor. E ao percebermos a glória e a santidade do Senhor, nós percebemos o quê? Que nós não estamos bem. E é isso que Isaías nos diz aqui profeticamente. Enquanto nós dividirmos o nosso trono, o nosso coração, a nossa vida, enquanto nós dividirmos, como eu disse há pouquinho, uns dias eu quero Deus, nos outros dias eu quero as outras coisas todas que eu sempre tive, tudo o que eu... Enquanto nós dividirmos, nós nunca vamos ter a glória e a santidade do Senhor. Nunca vamos estar na presença de Deus e não vamos perceber coisas em nós que têm que ser mudadas. Pergunta para nós. Pergunta que o Senhor nos faz hoje. Quem é esse Senhor que ainda usa, com quem partilhamos alguns de nós o trono do nosso coração? Quem é esse rei do mundo? Quem são essas coisas que ocupam o nosso coração ainda? Em que Deus ainda não ocupa completamente o nosso coração. Eu posso dar pistas para nos ajudar. Para alguns pode ser o dinheiro, para outros pode ser a família que está no nosso trono, para outros pode ser um emprego, uma carreira, sei lá. Para outros pode ser os amigos, os relacionamentos, Repara que eu não falei em nenhum ponto que seja pecado. É pecado ter amigos? Não. É pecado ter família? Não. É pecado ter um emprego e ter uma carreira? Nada. É pecado ter dinheiro? Não. A Bíblia nos diz é que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, mas o dinheiro é uma coisa boa. Sem dinheiro a gente não consegue vestir, comer. Não é? O dinheiro é importante para o reino de Deus avançar. Eu não falei em nenhum ponto que seja pecado. A questão aqui
é que num trono só pode haver um rei. Na minha vida só pode haver um rei. Ou é o rei Jesus, ou é outro qualquer. E a partir do momento, nós há pouquinho cantámos o Quão Belo Este Nome É, né? Música linda. Nós até podemos cantar que Ele é inigualável, incomparável, que não há nome que se compare a Ele. Eu posso cantar isso, mas se no meu coração Ele não reina, se Jesus não reina no meu coração, eu estou a fazer uma canção muito bonita, mas não estou a fazer mais nada. Infelizmente o rei fica à porta do meu coração. Infelizmente o rei fica à porta da minha vida. E quando isso acontece, são apenas palavras que eu estou a dizer, mas quando eu sair daqui a 20 minutos ou meia hora, o que é que acontece? Como o rei não está no meu coração, eu vou ter com o rei que está no meu coração. E quando o rei verdadeiro, não está no nosso trono, isso aí já tem um nome que é pecado, que se chama ser idólatra, idolatria. E a Bíblia nos fala no segundo mandamento, o primeiro mandamento, e nós vamos terminar o verão, se o Senhor me der essa graça. E eu tinha dito que íamos fazer aí uma escola intensiva sobre os 10 mandamentos, e acho que foi por isso que houve muita gente que falhou uns domingos na igreja, teve medo de começar a perguntar os mandamentos aqui já. E não, estou a brincar. Mas nós depois estivemos a pensar, já há muita gente de férias, e é algo importante, então nós vamos começar, depois de setembro, com essa aula intensiva, essas 5 aulas sobre os 10 mandamentos, porque é importante nós conhecermos os 10 mandamentos. E o primeiro mandamento, o Senhor nos ensina na sua lei, que não teremos outros deuses além dele. Não é? Mas no segundo diz, não farás esculturas de deuses, nem os adorarás. Ou seja, não darás trono para mais ninguém, sem ser para mim. Portanto, isso é ser idólatra, isso é pecado. Ou seja, eu ter dinheiro não é pecado, eu ter uma carreira não é pecado, a minha família, claro que não. Mas quando isso ocupa o lugar do verdadeiro rei, eu já estou a afastar-me da presença de Deus. Porque nós temos que perceber que há lugar para tudo e há lugar para todas as coisas. E nós podemos ter muita fé, mas se não formos santos, nós não conseguiremos estar na presença de Deus. E é isso que nós temos que perceber. E Isaías fala-nos sobre pecado, ele próprio, que depois quando está ali, quando ele percebeu que... Eu não vos sei dizer, porque a Bíblia não é clara nesse sentido. Portanto, tudo o que eu possa dizer seria especulação minha e não faço isso. A Bíblia não nos mostra em lugar nenhum, como eu disse, nem nos 5 capítulos anteriores, nem nos restantes 60 capítulos, a Bíblia não nos mostra que Isaías fosse alguém que usasse a sua boca de forma incorreta. A Bíblia não nos mostra isso. O que a Bíblia nos mostra é que ele é um homem, e eu acredito que como homem que é, como nós somos, a gente nem sempre faz tudo bem. Não é? E quando ele estava na presença de Deus, ele percebeu que a boca era o elo fraco dele, era o ponto fraco, era o ponto que o afastava de Deus. Então, como ele percebeu que a boca era o ponto que o afastava de Deus, ele percebeu, não, eu quero que o Senhor seja o rei em tudo na minha vida. Não só naquilo que eu faço, não só nas profecias, mas também na minha boca. Então, é por isso que ele pede, que ele diz que eu sou um homem de lábios impuros, não sou muito diferente dos outros. Isto mostra-nos o quê? Um pouquinho aquilo que eu falei há pouco daquele pastor brasileiro que falou sobre a pessoa que fica uma semana sem ler a Bíblia ou sem orar. Quanto mais tempo eu estou na presença de Deus, mais eu começo a perceber que há coisas em mim que não estão bem. É ou não é? Quanto mais eu estou perto de Deus, mais eu percebo que preciso do seu tratamento e da sua ajuda. Foi o caso de Isaías. Isaías não pediu nada. Se vocês lerem depois, bem, Isaías não pediu nada. Isaías só disse, eu tenho a minha boca impura, os meus lábios são impuros. E mesmo sem Isaías pedir, um serafim que estava a adorar o Senhor veio com uma tenaz, com uma brasa, para queimar o pecado de Isaías. O que nos mostra o quê? Isaías não precisou de verbalizar o que Deus tinha que fazer. Isaías precisou de se mostrar arrependido, porque ainda não estava como sabia que deveria estar. E esse é o desafio que nós temos para estar na presença de Deus. Nós percebermos que, tal como Isaías, temos que escolher o Senhor como trono da nossa vida, como o Senhor da nossa vida, temos que nos examinarmos, porque Isaías examinou-se. Isaías estava junto da glória de Deus e começou a examinar. Eu acredito que ele examinou tudo. Examinou o que pensava, o que vestia, o que comia. Eu acredito que ele examinou tudo. E quando ele se examinou, ele percebeu que tinha que declarar que algo não estava bem nele. Tinha que ser o quê? Honesto perante Deus. E tinha que chegar ao pé do Senhor e dizer,
eu não estou bem. Eu não consigo mais ter esta presença aqui porque eu sei que eu não estou puro, não estou preparado para estar na presença do Senhor. O que é que Isaías não fez? Não arranjou uma desculpa, que é aquilo que nós muitas vezes arranjamos desculpa. Eu ainda não sou capaz porque... eu ainda não consigo fazer isto porque... porque eu ainda me converti há pouco tempo. Sabem qual é as duas desculpas? Não nós, só os que não vieram hoje. Sabem quais são as duas maiores desculpas que os crentes dão? Desculpa número 1, ganha com 1500 pontos. Não tenho tempo. Essa desculpa, mas como já alguém disse, graças aos telemóveis, hoje a gente sabe o tempo que gasta em cada rede social, a desculpa do não tenho tempo já não é válida. A segunda desculpa que o crente usa é verdade, parte é verdade, eu ainda estou num processo de crescimento, ainda não consigo deixar isso. Então estás assim a crescer há quanto tempo? Há 85 anos. A gente tem que perceber que às vezes é ridícula a desculpa que a gente dá. O nosso processo de crescimento e de amadurecimento espiritual é uma verdade. Claro que sim. E nós hoje somos capazes de dizer que não a coisas que há 5 anos atrás não éramos capazes. Temos outra maturidade, temos outra capacidade de perceber o que é ser santo e não é. Mas nós não podemos a vida toda desculpar-nos. Ainda não consegui atingir essa fase. As fases eu vou atingindo à medida que eu me esforço também. Então, Isaías podia ter dito isso. Mas eu ainda não consigo. Mas porque o outro também faz. Mas porque eu vejo os outros falarem assim. Mas porque não sei o quê. Só que Isaías escolheu não se justificar com os outros, não se justificar com o pecado dos outros. E escolheu enfrentar o que estava errado nele. Escolheu dizer assim: Senhor, ajuda-me, porque eu percebi agora que estou na tua presença e que não sou tão bom como eu achava. Ou seja, usando uma terminologia popular, eu sou farinha do mesmo saco daqueles que estão lá fora a quem eu digo o que é certo e o que é errado, a quem eu falo de Deus. Eu, afinal, pensava que era e não estou. Então, Isaías pediu ao Senhor essa ajuda. E nós temos que perceber que a Bíblia nos diz, o apóstolo Paulo, acho que é na primeira carta à Igreja de Coríntios, que o apóstolo Paulo diz uma frase muito simples, mas que tem que ser um guia para nós, que é: tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Ou seja, tudo o que está disponível eu posso pegar para mim, mas eu tenho que ser capaz de perceber: isto convém-me porque me aproxima de Deus, isto não me convém porque me afasta de Deus. Eu tenho que perceber essas coisas ao nível da vida que eu faço. Porquê? Porque eu quero ter a presença de Deus como algo real e constante na minha vida. Como eu costumo dizer, nós, meio a brincar, nós podemos ir para o céu só com os mínimos olímpicos, que é o quê? Aceitar Jesus como nosso Senhor e Salvador e não pecar. Claro que eu posso ir para o céu. Mas eu quero o bolo todo que Deus tem para mim. Eu quero poder estar na presença de Deus. Eu quero poder ouvir a voz de Deus. Eu quero poder ver Deus agir na minha casa e na minha família. Eu quero poder ver Deus a levar-me para outros níveis de intimidade com Ele e outros níveis de crescimento espiritual. Eu quero isso para a minha vida e para a vida dos meus e para a vida de todos nós. Então, para nós podermos ter isso, para nós podermos ser abençoados só por estar na presença de Deus, termos este privilégio, para nós vivermos coisas que nunca ninguém viveu antes de Isaías ou antes de Abraão, para nós podermos experimentar outras coisas, para nós podermos ser homens e mulheres que mudam esta nação. Tu acreditas que és capaz de mudar a tua nação? Eu acredito que nós somos capazes de mudar a nossa nação. Nós temos que começar por mudar a nossa casa. Nós mudamos a nossa casa, nós mudamos o nosso local de trabalho. Nós mudamos os nossos amigos. Deixa eu ver como é que eu digo isto. Todos nós, quando nos convertemos e conhecemos Jesus, independentemente de termos coisas muito complicadas na nossa vida ou não, temos com certeza um conjunto de amigos, uns que vêm desde a infância, outros que fomos fazendo ao longo do tempo, que não partilham do mesmo ideal de vida que nós a partir do momento em que nós aceitamos Jesus. Okay? A Bíblia diz-nos para deixarmos esses amigos? Não. A Bíblia diz-nos para convertermos esses amigos. Quando a Bíblia nos fala no Salmo 1 que eu não me devo sentar na roda dos escarnecedores, nem me sentar na mesa dos pecadores, está a dizer o quê? Jesus sentava-se com pecadores e comia com pecadores. Para quê? Para que a sua vida impactasse a vida dos outros e eles fossem transformados. Se o conjunto de amigos, de relacionamentos que eu trago do meu passado, se eu não os consigo trazer para Jesus,
eu vou dizer uma coisa aqui, dá-me um papel que eu assino e eles vão-te levar novamente para o antigamente. Se eu não consigo trazê-los para Jesus, é uma questão de tempo para eles me levarem para o homem de antigamente, para o homem do Antigo Egito, para a mulher do Antigo... Porque é assim que funciona o mundo. É assim que o capeta que está lá embaixo funciona. E nós... mas conheço há 10 anos. Mas há 20. E fiz a primária com ele. Quando chegares ao céu, chega lá ao pé de Jesus e diz... eu fiz a primária com ele. A primária, a secundária, a terciária, fiz tudo. Então fica lá com ele. São tudo escolhas e opções que nós temos que fazer, por muito difícil que às vezes seja de ouvir, mas ou eu quero a presença de Deus, ou eu não quero a presença de Deus. Tudo se resume a isso. Mais uma vez, podemos ir para o céu? Podemos. Mas quanto mais eu tiver a fazer coisas que não são santas, mais facilmente o pecado volta à minha vida e mais facilmente eu sou essa pessoa do antigamente, do Antigo Egito. E Isaías é um bom exemplo para nós porque ele percebeu que era alguém que, mesmo sabendo que fazia muita coisa bem, precisava de ser mudado. E Deus, a Bíblia não nos diz, neste capítulo 6, que Deus deu nenhuma ordem ao serafim. O serafim é um anjo. Não é? Quem estudar a teologia dos anjos, a angiologia, percebe que o serafim, havendo uma escala hierárquica, os serafins estão mais próximos de Deus. Não é? Os querubins estão em baixo. O querubim é um anjo, normalmente é usado como um anjo de justiça. Quem Deus colocou a guardar a árvore da vida no jardim do Éden, um querubim armado. Normalmente os querubins são usados para justiça, mas para estar a adorar, por questões de santidade, são os serafins. E o serafim não precisou que Deus lhe dissesse nada. O serafim estava exatamente nesse meio de santidade e percebeu: Isaías precisa de ajuda. Isaías quer estar neste lugar. O profeta Isaías quer estar aqui. E eu, como alguém que está aqui para guardar o trono de Deus, para guardar esta presença, vou purificá-lo. Hoje nós não precisamos que isto aconteça connosco. Hoje nós temos Jesus. Amém. Hoje não precisamos... Nós temos uma palavra sobre a igreja, que temos anjos aqui na igreja, de dia e de noite, 24 horas, ministrando, guardando, e eu creio nessa palavra. Mas hoje nós não precisamos que um anjo venha do trono do Senhor purificar-nos. Nós temos Jesus que nos purifica, amém? Temos Jesus a quem nós rendemos a nossa vida, temos Jesus a quem nós nos arrependemos quando pecamos, temos Jesus a quem nós podemos examinar-nos e conversar com Jesus e dizer: Senhor, eu estou com dificuldade aqui, estou com dificuldade na minha boca, estou com dificuldade nos meus olhos, estou com dificuldade no meu comportamento, estou com dificuldade nos meus relacionamentos. O que é que eu posso fazer, Senhor Jesus? Me ajuda porque eu não sou capaz. Então nós temos esse Jesus que nos ajuda a ser santos. E estes são, resumindo, eu estou mesmo a terminar, os requisitos para nós termos a presença de Deus. Fé inabalável como a de Abraão e uma santidade exemplificada através desta tomada de posição de Isaías. Amém. Podemos ficar de pé para nós terminarmos, para orarmos e terminarmos. Uma coisa que nós temos que perceber, através do sacrifício que Jesus fez por nós, é que o Senhor Jesus não obriga nenhum de nós a mudar. Sim, podes afastar, sim. O Senhor Jesus não nos obriga a tomar o posicionamento certo. O Senhor Jesus não nos diz: espero mais de ti do que aquilo que tu estás a fazer. Não. O Senhor Jesus respeita a cadência com que cada um de nós vai andando. O Senhor Jesus respeita as dificuldades que nós muitas vezes temos para ultrapassar algumas limitações humanas. E muitas vezes nós somos ensinados a vida inteira que determinada atitude, determinado comportamento não é errado. E temos dificuldade em aceitar que é errado. Eu já vos contei esse exemplo comigo. Mas nós temos que perceber que quando Jesus nos alerta para algo, quando o Espírito Santo nos alerta para algo, é porque Ele quer o melhor para nós. Amém. Como eu disse há pouquinho, Deus não muda se nós não estivermos na sua presença. Mas Deus gosta que nós estejamos na sua presença. Como a pastora nos contou na semana passada, quando
Adão e Eva pecaram. E o Senhor foi ao jardim do Éden quando Deus pergunta: Adão, Adão, onde estás? Não é que Deus não soubesse onde ele estava. A frase é mais ou menos assim: Adão, onde é que tu estás que não estás ao pé de mim? Eu acredito que se naquele momento Adão não se tem justificado com Eva, Eva não se tem justificado com a serpente, o Senhor tinha perdoado o que eles fizeram e eles voltavam à presença dele. Mas como eles não assumiram a falha deles, obviamente eles se afastaram da presença de Deus. Então o que o Senhor hoje nos chama para nós nos posicionarmos é em duas coisas. Uma, numa fé inabalável como a de Abraão, que essa fé venha poderosa, venha sobre nós, que essa fé nos possa mudar, nos possa moldar. E em segundo lugar, sermos santos como Isaías, que percebeu que tinha que ser mais santo ainda do que ele era, porque estava na presença de Deus. Isto é o que o Senhor espera de nós. O Senhor espera que a gente tenha fé. Porquê? Porque o Senhor sabe as dificuldades que nós temos. E o Senhor sabe que através de cada dificuldade cada obstáculo que eu passo, cada dificuldade que eu consigo suplantar, o Senhor sabe que isso me vai fazer ficar mais forte. Então, é isso que o Senhor espera de nós hoje, essa capacidade de aumentar a nossa fé, de crer que Ele é capaz de fazer aquilo que ainda não vimos, mas também de sermos capazes de pedir ao Senhor para nos purificar, sermos capazes de dizer para Ele reinar na nossa vida. Eu gostava que nós pudéssemos fechar os nossos olhos para orarmos. Porque hoje nós temos a possibilidade. Isaías entrou no templo, nós hoje estamos no templo do Senhor, amém? Nós hoje estamos na casa do Deus Todo-Poderoso. Então, como eu disse há pouco, imagina que estás no templo. Imagina que tens serafins à tua volta a declarar: Santo, Santo, Santo é o Senhor. A declarar que a glória do Senhor enche toda a terra. Como a Bíblia nos diz naqueles 6 versículos, quando eles clamavam, os batentes das portas estremeciam. Tal era o clamor a declarar a santidade do Senhor. Aquele lugar se enchia de fumaça, porque quando se fala de fumaça, está-se a falar da presença de Deus, está-se a falar de algo majestoso que está a tomar conta do lugar. Então imagina que estás nesse lugar. Hoje tens a oportunidade, se não tens essa fé inabalável, de pedir ao Senhor para te dar essa fé inabalável. Hoje tens essa oportunidade de vir pedir ao Senhor que aquilo que tu nunca viste acontecer, tu queres ver acontecer na tua vida. Que aquilo que tu precisas que aconteça seja real e tu vejas. Da mesma forma que eu disse hoje, eu declaro com a minha boca que podem não ter visto 2 irmãos autistas curados, mas eu sei que vão acontecer isso. Vão vê-los, o mundo vai ver 2 irmãos serem curados, serem libertos para a honra e glória do Senhor. E hoje declara com a tua boca aquilo que tu precisas que aconteça. Estás no templo do Senhor. Deixa que a glória do Senhor te invada. A minha pergunta para ti é uma só: tu tens essa ousadia? Se tens essa ousadia, enquanto nós oramos, clama ao Senhor. Meu Deus, eu oro para que nos dês essa ousadia, Senhor. Dá-nos a ousadia de vir até a Ti pedir perdão em primeiro lugar do que está errado na nossa vida, Deus. Pedir perdão, Senhor, se não somos santos, se é a nossa boca que não está bem, se é a nossa mente que não está bem, se são os nossos olhos que veem o que não devem, se é o nosso comportamento, se são os lugares onde eu vou que não devo mais ir. Me ajuda, Senhor, ajuda cada um dos meus irmãos a tomarmos essa decisão de mudança, para que hoje, neste dia, Senhor, de julho, não seja um dia mais apenas igual aos outros, mas seja um dia que seja verdadeiramente uma divisão entre quem eu era antes e eu vou ser a partir de agora. Ser santo como o Senhor é santo. O Senhor nos dá essa direção lá em Pedro. Sede santos como eu sou santo. Então eu oro por santidade. Santidade no olhar, santidade no falar, no ouvir, na mente, no coração, Senhor. Purifica o nosso coração. Se há falta de perdão em algum de nós, traz hoje, Senhor, esse quebrantamento para podermos liberar perdão, Deus. Mas eu oro, meu Pai, para que cada um de nós tenha essa ousadia e dizer como Isaías: eis-me aqui, Senhor, envia-me hoje. Eu hoje declaro aqui, Senhor, eis-me aqui, envia-me, envia à minha casa para que o Teu reino avance, para que o Teu reino prospere, para que o Teu reino floresça.
E eu oro por cada um dos meus irmãos, declarando o mesmo, que eles e a sua casa, Senhor, te querem servir. Ajuda cada um a ter essa fé inabalável. Enche cada um, Senhor, dessa fé imensa. Purifica, Deus, aquilo que ainda não está puro. É o que eu oro no nome de Jesus. E para a glória de Deus todo.